atômica, dos modelos atômicos iniciais, e teve também uma lista de exercícios sobre isso, tá? Já a segunda semana vai ser sobre estrutura eletrônica, continuando a parte de modelos atômicos. A outra semana vai ser sobre teoria quântica e assim por diante, certo? A própria mecânica quântica, essa introdução, por ser um conteúdo inédito que a gente não viu na parte presencial, de forma mais aprofundada, então pode ser que a gente vá gastar mais um tempo com ela aqui, tá? No ensino remoto. Então é isso. Aí dentro lá da planilha do ensino remoto, existem nossos horários ao vivo. Ó, começou o cachorro. Existem nossos horários síncronos ao vivo, que estão marcados lá. Eventualmente, se tiver um acúmulo de conteúdos, a gente pode ser que a gente altere aquele horário. Então, aquele horário é passivo de mudança. Pode ser que a gente altere tipo, para adicionar mais aulas, se tiver, quando aparecerem mais dúvidas, tiver necessidade de mais encontros como esse, bate-papo, esse tipo de coisa. A gente pode ser que a gente faça uma atualização daquela lista, tá? Dentro dessa planilha também existe um horário de atendimento, que eu coloquei atendimento, acho que terça-feira, das 10 às 11, mais ou menos isso, tá? E aí, só que aquele horário lá é meio fictício. Por que que é fictício? Porque sempre que surgir dúvida, questionamento, sugestão, pode mandar mensagem aqui pelo Google Sala de Aula, ou pelo meu contato, pelo WhatsApp, ou mandar um e-mail, que eu vou estar prontamente aqui para atender, para tirar dúvida. Então aquele horário lá, ele está meio fictício. É só um horário que eu tinha que colocar, mas eu vou estar aqui para atender vocês sempre que for necessário. Beleza? Então, sempre que tiver dúvida, não importa o horário, pode mandar mensagem que eu vou estar tentando responder o mais rápido possível. Quanto às nossas atividades, a primeira atividade eu acho que eu coloquei como data de entrega, mas depois eu tirei essa parte de data de entrega. Essa questão de data de entrega eu vou deixar mais para o ensino médio. Para a gente eu vou deixar de uma maneira mais livre, tá? Uma maneira mais flexível. É importante só que quando vocês terminarem, marcar como entregar lá no Google Classroom. Então eu acho que isso vocês já devem estar sabendo. Para mim ter o controle aqui de quem já entregou e tal. Tá? Outra coisa em relação à nossa disciplina que eu tenho que falar da parte pré-disciplina, ou seja, dessa parte mais burocrática. Ah, sim. Outra coisa que eu tenho que falar é em relação às nossas notas. As nossas notas elas serão um apanhado geral de tudo, da participação de tudo, certo? Vai contar atividades, fórum de discussão, algum trabalho que eu passar, discussão de artigo quando eu passar também. E por fim, os seminários. Essa parte dos seminários eu coloquei eu tentei trazer aquela mesma ideia que havíamos conversado lá no início das aulas presenciais, que os seminários seriam lá daquela parte de tabela periódica, para compor uma porcentagem boa da nota de vocês, ou da avaliação de vocês. Então, esses seminários aqui serão uma parte importante dessa nota, tá? Então, só que a diferença em relação àquela parte presencial é que aqui os seminários não tem jeito, serão online, né? E aí, esses seminários online, depois a gente vai ter que conversar. Se vai ser nesse estilo que está sendo hoje, uma reunião via Google Meet, síncrona, ou seja, ao vivo, ou vai ser uma reunião gravada, ou vai juntar uma dupla, por exemplo, com um determinado tema do assunto de tabela periódica, aí monta os slides, grava o vídeo e manda para mim. E aí eu coloco no Google Sala de Aula, a gente vai assistir e vai discutir sobre o seminário. Isso a gente vai ter que discutir daqui para frente, ou uns dias posteriores aí, vamos chegar no consenso para ver o que realmente vai funcionar. Se vai ser ao vivo ou se vai ser gravado. E isso eu vou querer a opinião de vocês, tá? Eu não vou nem impor nada, eu vou deixar a opinião de vocês. Então, já estão falando aqui que é melhor ao vivo, então vamos decidir aí, certo? Eu conto com o voto de todos aí para a gente chegar num consenso aí para ver qual a melhor maneira, tá? É, Deixa eu ver. Caramba, que mais que eu tenho que falar? Ah, tá. Agora, por enquanto, eu vou deixar os microfones abertos aí para vocês falarem sobre, sei lá, alguma dúvida, alguma sugestão. É, a princípio é isso. Para mim não ficar falando sozinho aqui, quero que vocês falem agora.
E aí, todo mundo nada a declarar? Professor, tá rolando aí a discussão no chat. É, eu tô acompanhando. Essa pergunta, por que você decidiu fazer química? É pra mim ou eu não tô bem sem entender? É pra mim, Márcio? Ah, beleza. Por que que eu decidi fazer química? Cara, essa é uma história bem engraçada. Não, não, a pergunta dele tá beleza. É uma história bem engraçada. Inclusive, eu tô com fatos que fazem me lembrar dessa época. Porque é o seguinte, ó, quando eu tava lá no... Vou falar um pouco rápido disso. Quando eu tava lá no segundo ano do ensino médio, eu já... Na verdade, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, a, a disciplina de química, ela deu uma mudada, assim, na minha vida. Certo? Eu comecei... Inclusive, eu tenho até a prova. Eu conheci... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando eu tava no primeiro ano, eu conheci, deixa eu ver, esse livro de química aqui, ó. Eu conheci esse livro de química do ensino médio, que eu acho que vocês dificilmente vão encontrar se procurar, mas em PDF não encontra. E eu comprei ele esses dias. Eu conheci esse livro, e aí, estudando esse livro, tipo, aconteceu tipo uma coisa louca na minha cabeça. Abriu a mente de uma maneira absurda esse livro, do primeiro ano, na época, tá? E aí depois eu tava dando uma aula de reforço pra menina, emprestei o livro, e ela me pegou emprestado e não me devolveu mais. E eu, meio tímido, fiquei com vergonha de ir lá cobrar, e cadê meu livro, não sei o quê, tá? Então, no primeiro ano já tive uma paixão pela química, assim, à primeira vista. Quando eu peguei esse livro, comecei a estudar uma coisa meio louca, meio anormal de explicar, tá? Aí, no segundo ano, continuei estudando química, gostando também de matemática, de física, e no terceiro ano, mesmo levado, gostava muito de matemática, química e física, gostava também de geografia e história, mas não era aqueles alunos nerds que gostavam de tudo, não, porque, por exemplo, de gramática eu odiava, entendeu? E aí acontecia isso. Aí no terceiro ano eu decidi, e aí, beleza, ia acontecendo também algumas fases dentro do ensino médio, épocas que eu estava gostando muito de matemática, mais de física, e de química sempre gostando, mas ia acontecendo uma época que eu ia gostando de mais disciplinas. E aí no terceiro ano eu decidi, não, eu vou fazer física, cara, estou gostando muito da disciplina de física também, vou fazer física. Só que eu não tinha material de física em casa, livro, nada. Eu tinha muito de química. E aí, isso porque eu sempre gostei muito de química. E aí, determinado dia, eu eu fui e mudei de novo. Falei, não, não vou fazer química não. Ou não vou fazer física não, vou fazer química. Vou fazer o vestibular para química, é, porque eu tenho material em casa, já é uma disciplina que eu tenho maior familiaridade, já venho estudando sozinho desde o primeiro ano, então eu vou fazer química. E aí eu decidi, cara, foi basicamente, não tem muito uma explicação meio direta não, foi as coisas que foram acontecendo, tá? Foram acontecendo e comigo aconteceu desde o primeiro ano, entendeu? Foi meio que uma construção. Eu vou pedir pro Francivaldo desligar o microfone e depois ligar quando ele for falar. Tô tentando desligar aqui, Na professor, hora, mas tá meio travando a na internet. hora, fique sossegado. Aí, então, comigo foi desse jeito, tá? Foi uma construção. Porque existe pessoas que, que desde que geralmente decidem em cima da hora. Geralmente também é questão de oportunidade, às vezes é aquele curso que tem lá disponível para a pessoa ir. Existe aquelas pessoas que pensam em ser cientista desde criancinha, que esse não era o meu caso, que aí depois eu fui fazer pós-graduação, virei pesquisador, e aí minha vida mudou mais ainda, mas eu não era aquelas pessoas, criancinhas que ficavam sonhando, eu quero ser cientista, eu quero ser químico, não sei o que, não, isso foi um acontecimento já de adulto, tá? Foi um acontecimento quando eu já estava com a cabeça meio madura. Então, a princípio foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido resolver.
Assim, espero que eu tenha conseguido responder. Por que que eu decidi fazer química? Então foi isso. Foi pela familiaridade da disciplina, que eu já estava estudando desde o primeiro ano, chegou no terceiro eu já tinha familiaridade. Foi pelos materiais disponíveis, que eu tinha já bastante livro relacionados de química. Então, e pelo gostar, né, cara? Que é o mais importante. Você tem que gostar. Não adianta você ter material, não adianta você ter familiaridade se você não gostar. Você tem que gostar. E eu gosto. E a química mudou minha vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Essa mensagem é muito importante. Até a pergunta é importante, porque a gente fica só turbinando de conteúdo, 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 e vocês fazem um curso de química, de licenciatura em química, que é o mesmo curso que eu fiz, que eu sou formado. E aí, mais do que eu ficar bombardeando vocês com conteúdo, eu acho massa essa parte aqui de eu ficar falando sobre a química, sobre a minha vida. Não sobre a minha vida particular, que essa não interessa para ninguém, né? Sobre a minha vida acadêmica, que pode ser que sirva de inspiração, pode ser que alguns erros. Se bem que eu não cometi muitos erros, mas tipo, se eu tiver cometido algum erro, eu também vou falar, ó, não façam isso que eu fiz e deu errado, certo? Então, para tentar ser o guia de vocês, certo? Do que ficar simplesmente só jogando conteúdo. É óbvio que a gente tem que dar importância aos conteúdos, né? Que é a parte mais importante. Mas à medida do possível, eu vou estar contando a minha experiência acadêmica aí para vocês. Agora vocês estão conversando muito aqui no chat que eu não estou acompanhando. Ah, tá. Vocês estão comentando muito a questão dos livros. Livro vai e não volta, não sei o quê. Acontece muito. Tipo, recentemente também eu comprei um livro raro de quântica. E aí eu, e aí eu tava numa fase que eu só queria livros em PDF. Eu falei, não gosto de livro impresso não, só gosto de ler em PDF. E aí esse livro eu encontrei um amigo que fez graduação comigo já recentemente. E aí eu falei, não, vou levar um livro pro cara. Ele gosta de estudar isso aqui também, para ele vai ser mais útil. Eu já tenho esse livro em PDF, e fui e entreguei pro cara. E aí, recentemente, já agora há pouco tempo, eu voltei a gostar de livro impresso, para ficar em casa e tal, livro físico, né? E aí eu me arrependi de ter dado o livro pro cara. Só que óbvio que eu também não ia pedir, cara, não dar o livro de volta, mas é chato essa parte. Essa parte é chata. Mas acontece também com a gente, tá? Então, vamos falar aqui um pouco em relação ao nosso conteúdo, tá? Nosso conteúdo de estrutura atômica. Se vocês tiverem dúvida ou questionamento, vocês vão falando aí, tá? Deixa eu, mesmo que eu seja um pouco repetitivo, mas eu vou falar aqui algumas coisas em relação à estrutura atômica, tá? De maneira geral, tá? Você já deve estar abusado de eu estar falando isso em relação à estrutura atômica. Falar que geralmente todo livro ou toda qualquer discussão começa a falar de estrutura atômica desde a Grécia Antiga, né? No vídeo tem relação a isso, desde a Grécia Antiga. E aí tem Dalton, que fez digamos que uma revolução em relação ao pensamento sobre átomo para a época. E aí, a partir das observações de Dalton, a teoria, sobre os estudos sobre estrutura atômica conseguiram evoluir. Tá? Algumas coisas que talvez deva ter ficado confuso, que eu admito que deva ter ficado confuso, foi lá naquela parte dos experimentos com os gases, os tubos de gases, tá? Porque é o seguinte, desde a da aula presencial a gente já falou que a estrutura atômica ela foi uma construção, né? Ela foi uma construção, foi sempre acontecendo passo a passo com o decorrer dos anos, uma parte evolutiva. E eu também falei naquelas aulas presenciais, ou também em algum vídeo eu devo ter falado, que essa parte aqui da química ela é similar à parte é similar à história, né? É a evolução, tem uma data e vai acontecendo um fato histórico, tem outra data e vai acontecendo um fato histórico. É, é uma parte assim, interessante, mas um pouco trabalhosa, porque a gente tem que ler bastante. Então eu espero que vocês tenham algum livro de química geral disponível. Tem aquele capítulo lá do Atix que eu tinha passado anteriormente. Mas peguem um livro de química geral e tente fazer uma leitura em relação a esse conteúdo, que é mais a leitura. Não tem muita parte objetiva de falar, se está certo, se está errado. É mais a leitura que vocês vão conseguir ter um apanhado geral dessa parte aqui do conteúdo, tá? E as dúvidas também irão aparecer. E aí, falando
do desenvolvimento da estrutura atômica, a estrutura atômica, para o desenvolvimento da estrutura atômica, teve dois marcos históricos, eu acho. Primeira coisa, foi esses estudos de descarga elétrica em gases, foi um marco bastante importante para o desenvolvimento da estrutura atômica, certo? E a descoberta da radioatividade também foi outro marco importante, tá? Esses são os dois marcos importantes para a estrutura atômica. Aí vem um terceiro marco, que é a teoria de Max Planck, da parte de quântica. Então isso a gente vai deixar de lado por enquanto. Vamos falar das coisas mais dentro desse nosso contexto aqui atual. E aí falando de descarga elétrica em gases, é engraçado que a maioria desses experimentos foram sempre conduzidos, a maioria foram conduzidos por físicos da época, certo? E foram sempre uma contribuição em conjunto, né? Um pesquisador descobriu uma coisa, outro pesquisador pegava o que o anterior descobriu e aí dava um passo adiante. Então, percebam que o desenvolvimento da teoria atômica foi sempre uma parte evolutiva, sempre no passo a passo, certo? Ou seja, contribuições de vários pesquisadores, vários físicos, tá? Essa parte de radiação, essa parte de descarga elétrica de gases, naquela época, por volta ali pelo século XVIII e XIX, os físicos estavam bastante interessados em estudar isso, certo? Só que naquela época eles não estavam nem pensando muito no desenvolvimento da estrutura atômica. Eles estavam estudando as descargas elétricas em gases porque eram os fenômenos que os físicos estavam interessados naquele momento, tá? E eles utilizaram isso para o desenvolvimento da teoria atômica como consequência posterior, tá? É importante ressaltar que esses gases, esses estudos foram feitos por vários físicos, que eu já falei, só que quem construiu o primeiro amparado experimental que ficou mais famoso foi o Crookes, por isso que existe aquela âmpola de Crookes, né? E ali você tem descarga elétrica entre o eletrodo negativo, você tem, na verdade, um eletrodo negativo, um eletrodo positivo ligados a uma fonte geradora de energia, né? Certo? Então você tinha uma voltagem passando ali, uma fonte geradora de energia, e dentro desses tubos a gente tinha gás, certo? Percebe que na maioria dos livros, em alguns casos, dentro desse tubo, ou nesse tubo, sempre tem uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo, na verdade, é para ela ir retirando uma quantidade de gás de maneira gradativa. Ou seja, lá dentro tem o ar, então essa bomba de vácuo, quando ele abre a torneira, ele está tirando o ar de dentro desse tubo, certo? Esse ar está sendo retirado justamente para a gente ter uma diminuição da pressão. Então lá a gente tem um ar rarefeito. Porque vocês sabem que o ar, no geral, os gases, eles são mal condutores de eletricidade, a não ser que seja numa voltagem ou numa tensão absurda, muito grande. Por exemplo, quando acontece os relâmpagos e quando acontece tempestade tem os relâmpagos, né? E aí sim, você tem uma voltagem elevada e nesse caso os gases conseguem conduzir bem a eletricidade. Mas a pressão atmosférica e em condições normais, eles não conseguem conduzir eletricidade. Então, por isso que existe essa bomba de vácuo nos tubos, por isso que existe essa bomba de vácuo, agora fugiu até a palavra, nessas âmpulas ou nesses tubos de gases, que é para retirar o ar. Quando ele retira o ar, obviamente o ar vai ficar rarefeito. E aí a corrente elétrica que está passando entre os eletrodos vai conseguir ionizar esses gases que estão presentes, essas moléculas de ar que estão presentes dentro do tubo. Se eles conseguirem ionizar, vai formar o quê? Íons. E a partir daí, eles vão conseguir transmitir, vão conseguir conduzir a eletricidade. E à medida que for tirando mais ar e diminuindo a pressão e acontecendo as descargas elétricas, vai passar de condução de descarga elétrica dentro do tubo até o aparecimento de fluorescência. Então, no geral, esse é meio que um resumo mais detalhado dos fenômenos que acontecem dentro desses tubos de gás, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para a gente conseguir falar um pouco mais. Sim, a luminosidade que acontece dentro desses tubos é justamente por conta disso, da ionização das moléculas de gases, tá? Esse
isso que eu falei é o aspecto bem elementar do que está acontecendo lá dentro desses tubos. E aí vocês viram que os raios catódicos, que é justamente essa luminosidade que vai aparecer, ou a fluorescência, que aí mais para frente foi descoberto que essa fluorescência ela partia sempre do cátodo, que é o eletrodo positivo, para o ânodo. E aí vocês vão perceber que esses raios catódicos eles tinham algumas características interessantes, né, que a gente já mencionou nas aulas, que era eles caminhavam sempre em linha reta, ou seja, percorriam caminhos retilíneos, e eram partículas sólidas, que conseguiam mover alguns moinhos, o catavento que tinha na época, e eles possuíam carga negativa, tá? E aí, os físicos estavam estudando isso, tinha vários experimentos relacionados com raios catódicos, só que Thomson pegou todos os conhecimentos que esses físicos anteriores tinham, e também realizando experimentos separadamente, mais sofisticados, ele conseguiu determinar a carga do a razão entre carga e massa do elétron, né? E aí ele percebeu que essa razão carga-massa era algo constante, independentemente do material que formava os eletrodos, independentemente do gás que estava presente dentro da âmpula ou do tubo. E aí, a partir desses conhecimentos, ficou definido que esses raios, eles faziam parte de qualquer que seja o material. E consequência disso, se eles faziam parte de qualquer material, eles eram uma parte constituinte da matéria. E a partir daí ficou descoberto que essas partículas negativas estavam presentes em toda a matéria, e ficou definido que elas eram o elétron, tá? Esse foi um resumo bem basicão sobre a parte de tubos de raios catódicos, certo? Deixa só eu ver se eu acho uma coisa aqui. Tá. E o cátodo é o eletrodo negativo, eu tinha confundido aqui. A cátodo é o eletrodo negativo e o ânodo é o eletrodo positivo. Tá. A outra chave, a outra parte importante que eu havia falado em relação à descoberta que ajudou muito o desenvolvimento da teoria atômica foi a radioatividade, né? Foi a chave para o desenvolvimento da estrutura atômica. E aí lá na aula eu já tinha comentado sobre as descobertas de Becquerel, de Marie Curie e do próprio Rutherford, né? As partículas alfa, beta, que você já deve estar cansado de ouvir falar sobre as características dessas partículas ou dessas radiações. Elas foram bastante importantes. E aí o próprio Rutherford utilizou esse conhecimento sobre radioatividade, que ele era um cara bastante habilidoso, estava trabalhando justamente com radioatividade na época, e aí ele pediu para dois de seus colaboradores realizar experimentos sobre esse espalhamento da radioatividade em relação a alguma barreira física. No caso, ele utilizou uma lâmina de ouro para bombardear. E aí ele teve resultados surpreendentes, e a partir desses resultados surpreendentes, ele formulou a sua teoria atômica, né? Que é a teoria, que é o modelo planetário que conhece, que é o núcleo central rodeado de elétrons. Esses elétrons estão presentes numa parte do átomo que a gente conhece hoje em dia como eletrosfera, né? Então isso a gente já havia comentado, e percebe que é sempre algumas descobertas são mais ou menos por acaso, e outros, só que o mais importante é que são coisas como eu falei no início, coisas gradativas, né? Quando acabou o estudo de experimentos de raios catódicos, parece que os cientistas na época eles falaram assim, eles pensaram, poxa, desses experimentos aqui já não sei se vai sair muita coisa, a gente já descobriu quase tudo, porque dos raios catódicos, eles conseguiram descobrir os raios canais, que foram a descoberta dos prótons, conseguiram descobrir o raio-x também, quando você está bombardeando um anteparo físico, tipo uma chapa metálica com os raios catódicos, aí a partir daí aparece os raios-x, então já tinha descoberto bastante coisa. E aí a descoberta da radioatividade, eles foi um caminho que levou para outro rumo, né? No caso, um caminho que levou para outro rumo. E aí a partir daí foram surgindo vários experimentos e vários resultados surpreendentes, e a teoria atômica foi se desenvolvendo a partir daí, né? Então, vocês percebem que cada época tiveram um conjunto de experimentos, sempre um relacionado com o outro, e cada um trazia um grau de conhecimento específico, mas que contribuía para o desenvolvimento. Foi assim com os raios catódicos, certo? E aí, quando foi para a radioatividade,
cada pesquisador, tipo Becquerel, Marie Curie, Rutherford, e eu estou falando os principais, né? Porque existe um monte de pesquisador que deu sua contribuição. Eles já fizeram vários experimentos específicos e alguns inéditos, um em relação ao outro, que aí foram dando sua contribuição, porque Marie Curie estava interessada em isolar esse tipo de radiação, que foi descoberta por Becquerel, a radioatividade. E aí ela conseguiu isolar as radiações, conseguiu descobrir dois elementos químicos radioativos, que eu falei na aula. E aí Rutherford também estava trabalhando com esses minerais, tentando isolar a radiação. E ele conseguiu isolar e utilizou essa radiação, no caso a alfa, para bombardear a lâmina de ouro, tá? Esse conteúdo é muita conversa, a gente tem que conversar, não tem muito segredo, é como se fosse contando uma historinha, tá? E aí o modelo de Rutherford, você já conhece, né? Tem conseguiu explicar bem o bombardeamento das lâminas de ouro, fala as principais características quando fala de modelo de Rutherford, que a gente vê desde lá do ensino médio, que é o modelo planetário, que é o modelo do átomo vazio, basicamente isso, modelo planetário e modelo do átomo vazio, né? Ou modelo planetário, sistema solar, geralmente as pessoas usam esse nome. E aí esse modelo apresenta áreas, que a gente já havia visto também na aula presencial, né, lá no começo. Mas como a aula presencial já faz tanto tempo, pode ser que a gente tenha esquecido. E aí eu queria que vocês comentassem aí. Pode digitar, pode abrir o microfone para a gente discutir, bater um papo sobre isso, sobre as falhas do modelo de Rutherford. Ó, não deixe falando sozinho não, isso tem que falar. Eu vou escolher uma pessoa para falar, é melhor, né? Mais chique, mais democrático também, né não? Ó, a Ariane Cardoso tá aí? Não é possível. Eu falei o nome dela, ela saiu da reunião. Eu queria que vocês comentassem sobre as principais críticas do modelo de Rutherford. Por que o modelo de Rutherford não é utilizado até hoje? Se ele era um modelo bastante robusto para a época. Qual foi a falha? Me expliquem aí. Eu vou escolher outra pessoa, mas não pode sair da turma não, viu? Não pode sair da reunião online não. Só para ajudar, porque é o seguinte, ó, os experimentos, eles demonstram fatos, né? Eles demonstram fatos que estão ocorrendo a partir das observações, né? E aí as observações de Rutherford fez com que ele refletisse e pensasse que as conclusões experimentais iam contra o que Thomson havia proposto no modelo anterior. Então, o modelo de Thomson não serviria para explicar a constituição da matéria, precisaria de um novo modelo. E esse modelo foi o modelo de Rutherford, tá? Aí depois a gente vai descobrir, ou já descobriu, já percebe que o modelo de Rutherford também tem falhas e foi substituído por outro modelo. Então percebe que o modelo, para ele ser abandonado e ser adotado outro modelo atômico, é necessário que esse modelo tenha falhas. A gente aponte falhas para que ele seja abandonado. E ele é abandonado por quê? Porque ele não consegue explicar a constituição da matéria, tá? Outro fato interessante é que geralmente esses pesquisadores, esses físicos da época, eles trabalhavam juntos e às vezes eles eram até alunos um do outro. Tipo, Thomson e Rutherford, eles trabalharam juntos. Rutherford, inclusive, era aluno de Thomson na época. Só que as pessoas podem pensar que ele estava tipo querendo superar o professor, querendo derrubar o professor. Não. Foram os fatos experimentais que aconteceram na época. E aí, para não deixar, para não deixar a, a evolução científica parar, digamos assim, ela tem que evoluir, ele teve que propor o modelo atômico dele, mesmo derrubando a teoria do seu companheiro, do seu colaborador, do seu ex-professor, entendeu? Então isso acontecia muito naquela época, certo? Eles eram, às vezes, pesquisadores colaboradores, trabalhavam juntos, mas infelizmente, ou felizmente não, felizmente, eles não tinham muito esse problema de desenvolver a teoria e derrubar a teoria do seu anterior. Tá? Então, felizmente, para o desenvolvimento da ciência,
naquela época acontecia muito isso, certo? Alguém falou, a Ana Gisele falou que foi abandonada pelo modelo de Bohr, mas ela não lembra das falhas. Realmente foi abandonada pelo modelo de Bohr, mas e as falhas? Fala aí, Alex Alves. Algum de vocês, alguém deve lembrar, não é possível. Acho que a Vivian lembra e o Márcio lembra. Falem aí. Eu lembro que na aula do professor Arthur, ele tinha falado Pronto. que as partículas em alta velocidade elas liberavam energia. Aí, como tem uma atração eletrostática ali com o núcleo, aí esse elétron era para cair no núcleo. Por isso que o modelo atômico dele não ficou mais válido depois disso. Justo. Perfeito. A resposta a questão é justamente essa. Porque é o seguinte, os elétrons, Rutherford falava que os elétrons estavam ao redor do núcleo, né? Percorrendo órbitas, por exemplo, né? Como se fossem planetas ao redor do Sol, e estavam percorrendo. E naquela época, já, já tínhamos conhecimento sobre as leis do eletromagnetismo, de Maxwell. E as leis de Maxwell falavam que toda partícula carregada em movimento, ela perde energia, ela está perdendo energia. Se ela é uma partícula carregada, está em movimento, ela está perdendo energia. E o elétron, ele era sim uma partícula carregada, né? A gente já sabia que ele tinha carga negativa. E ele não estava parado, certo? Os elétrons também estavam em movimento, em órbitas, ao redor do núcleo. Então, se ele estava em movimento ao redor do núcleo, o mais sensato naquela época, de acordo com a teoria de Maxwell, era pensar, é, era pensar que esse elétron ia perder energia. Ele perdendo energia, ia ter uma força centrípeta, e além da força de atração eletronúcleo, né, porque o núcleo já era positivo, já era conhecido que era positivo, e o elétron negativo, e existiam essas duas forças, a perda de energia, força centrípeta e atração núcleo-elétron. Todas essas contribuições iam favorecer o caimento do elétron, o elétron entrando em choque com o núcleo, ou seja, ele saindo da sua órbita, lá bem comportada, e caindo no núcleo. Se ele caísse no núcleo, o que aconteceu com a matéria? Ela ia entrar em colapso, então a matéria não existia. Então não existia átomo, não existia nada. Só que na verdade a gente sabia que existiam as coisas na época, né? Então foram todas essas contribuições que levaram, todos esses questionamentos que levaram o modelo atômico de Rutherford ser colocado em xeque, ou seja, ser abandonado. E aí veio outro modelo, que é o modelo de Bohr, que a gente vai conversar mais na frente, que veio para substituir esse, esse modelo de Rutherford. Tá? Então a explicação é essa. Ela. Espero que vocês tenham lembrado, tá? Para ele ser. Para adotarmos o novo, ele sempre tem que ter. Tem que ser provado que ele tem falhas, tá? E nessa época foi provado em relação a isso. O Guilherme colocou algo parecido com o que eu falei. E quem tinha falado a resposta acho que foi o Márcio, né? Beleza, foi o Márcio. Deixa eu perguntar para vocês, perguntar individualmente aqui, o que, que vocês estão achando dessas aulas remotas? Só para dar uma pausa aqui no nosso conteúdo, o que, que vocês estão achando? Ah, sim. Tipo, Francimara Gisele, tipo, complicado por quê, no teu caso? Assim, eu queria entender o caso de cada um, porque eu sei que alguns pode ser problema de tempo, outros problemas de vídeo, outros problemas de internet, problema de próprio aparelho, computador, smartphone, hardware, para eu tentar entender como que tá a rotina de vocês. Então, eu acho que eu me encaixo justamente no que o professor falou. Eu moro no sítio e a internet aqui é péssima, não tem equipamento, aí fica bem sobrecarregada as coisas.
Entendi. Quem mais quer falar? Ah, sim, essa questão. Eu acho que a palavra da moda é essa, adaptação, né? Porque, tipo, é algo novo, né? Pra gente, esse negócio de ensino remoto, e veio no momento que a gente não queria. Só que a palavra é essa, é adaptar. Tipo, pra gente também tá difícil, professor, né? Porque é uma coisa nova pra todo mundo. Mas o importante é a gente. O importante foi a gente ter voltado, né? A gente não poderia ficar parado esperando, que a gente não sabe quando que isso vai se resolver. E as dificuldades vão aparecer muitas, mas é isso, é aquilo que eu falei. Eu vou tentar fazer o máximo possível para estar ajudando, tá? Independente das dificuldades que forem aparecendo, eu vou estar aqui para ajudar, certo? O Francivaldo colocou também, realmente para quem trabalha é muito difícil, mas a mensagem que eu deixo é essa, que a dificuldade existe e sempre vai existir, mas a gente vai ter que estar sempre lá para lutar, né? Para tentar contornar essas dificuldades e tentar superar todas elas para tentar sempre evoluir. Porque a palavra, além dessa palavra adaptação, para esse novo momento, mas existe uma palavra também talvez mais importante para a gente, que é a palavra evolução. A gente precisa sempre estar procurando evoluir. Se vem dificuldade, a gente tem que lutar ao extremo até conseguir evoluir, tá? E mais uma vez eu falo, eu vou estar aqui para ajudar vocês. Tá, então é basicamente isso. Aí o que acontece? Na, Nessa próxima semana a gente vai dar continuidade. Vai ter alguns vídeos meus continuando sobre uma revisão sobre estrutura eletrônica. Eu vou procurar alguns vídeos no YouTube também que sejam didáticos, sejam mais didáticos que eu também, para ajudar vocês, para ser um vídeo complementar. Sempre que estiver achando algum material, eu vou estar colocando lá também no nosso Google Sala de Aula, e aí vocês, à medida do possível, tentem ir baixando rápido para ir acompanhando, para ir lendo, tá? E, e as dúvidas é aquilo, sempre que aparecer pode mandar mensagem para mim, tá? Pra gente bater o papo, conversar e tentar resolver. Eu deixo... Ah, sim, eu preciso pegar... Eu só vou pedir um minuto a vocês, que eu preciso captar aqui a lista de frequência que eu vou colocar aqui para vocês assinarem, para a gente ter um registro. Apesar da aula ser gravada, mas eu vou deixar uma lista de frequência para ser uma coisa mais formal, tá? Então, só um minuto. Aí vocês veem, eu coloquei a lista e vocês vejam se tá tudo certo, se conseguem assinar esse formulário. E aí, e aí eu deixo, sei lá, aberto para mais perguntas. Senão a gente vai encerrar esse nosso primeiro encontro hoje. Hoje foi para dar uma pincelada de alguns conteúdos que eu acho que tinham, de algumas partes que tinham ficado meio confusos sobre toda essa nossa discussão sobre estrutura atômica desde lá do início das aulas presenciais. Foi para bater um papo também sobre a nossa disciplina, né, que a gente já havia falado, essa parte de revisão, sobre conteúdos, sobre dificuldades que vocês devem estar passando, essa troca de experiências. O que mais? Foi basicamente isso. Então hoje foi o nosso primeiro encontro. Então, ele, eu já tinha feito, e falar sobre a teoria de Rutherford, que a gente falou. Já tinha marcado que ele não seria meio que uma aula meio pesada sobre muito conteúdo, não. Ia ser uma parte mais light. A outra mensagem que eu deixo também é que na medida do possível, vocês não deixem os conteúdos acumularem, tá? Sempre procurem estar lendo, fazendo as listas de exercício, porque apesar que
que eu tirei o prazo, mas é importante sempre vocês estarem fazendo, que é para quando forem surgindo as dúvidas, vocês já irem tirando rápido e não ir perdendo tempo, tá? Basicamente isso. Basicamente isso. Então a gente vai encerrar a nossa reunião de hoje, nosso encontro de hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, só para encerrar, é o seguinte, eu acho que a gente vai gastar talvez 5 minutos, 6 minutos. Quem quiser falar ou quem quiser digitar. Vocês perguntaram por que que eu escolhi fazer química. Eu devolvo essa pergunta para vocês, só para a gente encerrar. Por que que vocês, cada um de vocês, por que que vocês escolheram fazer química? E aí vocês digitam rápido ou quem quiser falar, só para mim entender uma coisa. Não tem uma coisa não, para mim devolver a pergunta a vocês, para ter esse bate-papo. Eu pude perceber que as respostas de vocês foram bem diferentes, né? Foram bem diferentes. Eu ri porque teve um engraçado, né? A Ana Gisele colocou a química e eu no ensino médio não nos dávamos bem. Até aqui eu tava sorrindo porque eu achei engraçado. Mas é isso, pessoal. Independentemente de que maneira você entrou, se foi por opção ou não, o importante, a mensagem que eu deixo é que a química é uma disciplina, é uma ciência, é um curso bastante, bastante interessante e repleto de oportunidades, tá? Tipo, pode ter certeza que pode ter certeza que a química tem a capacidade de mudar a vida de todos vocês. Tá parecendo aquelas palestras motivacionais da Rinaldi, né? Mas não é, tô falando sério. E aí, como independente da maneira que você entrou, se você gostava, se você não gostava, se você ainda não gosta, o importante sempre vai ser a dedicação, que a dedicação ela consegue superar todos os obstáculos, tá? Ficou parecido um papo de coach mesmo, mas eu não consigo fazer isso não. Tá, eu só queria deixar a mensagem para vocês essa, que é importante sempre a dedicação e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, vocês ainda estão no começo do curso, tá no segundo semestre, né? Tá nas primeiras disciplinas. À medida que as coisas foram evoluindo, vocês nem pegaram a parte boa da química. Tem uma disciplina de química legal, legal demais que vocês vão adorar. Então vocês estão pegando meio que as disciplinas um pouco mais chatinhas, assim, mas mais pra frente vai melhorar, vai ficar um negócio legal. E aí vai ser vocês vão aprender a gostar e vai ser uma maneira e geralmente é uma maneira de gostar gradativa, né? Tem disciplinas que não são, a gente não se adapta, são meio chatas realmente, mas tem outras que são legais e a gente vai acabar gostando e no final tudo vai dar certo, tá? Então eu vou encerrando por hoje, tá? Vou encerrando por hoje. Desejar de novo um bom final de semana para vocês, uma boa noite.
E falar que estou sempre aqui, sempre às ordens. Pode mandar mensagem e provavelmente amanhã e no início já da próxima semana vai estar vou estar colocando mais materiais para vocês estarem acompanhando, tá? Então, boa noite e obrigado por vocês terem aparecido. Para a gente bater esse papo, a gente conversar. Aí alguém vai dizer, não, obrigado não, professor, era minha obrigação. Não sei se era obrigação, né? Mas é importante que vocês aparecerem aí. Boa noite, eu estou falando demais, tchau, até mais, forte abraço a todos, valeu.